Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlanner, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre Starter Kits, tá? Então o que é um Starter Kit, né? Então o que é esse kit de início ou iniciador de um projeto? E também a gente vai falar aqui quando que a gente deve utilizar, quando a gente não deve utilizar. Então a gente vai explorar um pouquinho. Isso é uma dúvida bastante frequente com quem é recém-chegado ao mundo JavaScript, onde a gente tem que criar um projeto novo. Então a gente tem muito Starter Kit para começar um projeto e a gente vai explorar um pouquinho esse assunto que é bastante interessante vocês vão perceber aqui um pouquinho da minha opinião sobre esse assunto também. E se você já notou, já percebeu aqui como que a gente cria projetos no DevPlano, você já deve ter percebido qual é a minha forma favorita, se é utilizando um Starter Kit ou se não é utilizando um Starter Kit. Então a gente vai inclusive explorar um pouquinho aqui em código para a gente conseguir perceber um pouco das diferenças entre as duas formas de começar um projeto. Então, afinal de contas, o que é um Starter Kit? Um Starter Kit ele é uma forma que geralmente os nossos frameworks ou libraries permitem que a gente crie um projeto novo. Se a gente pegar, por exemplo, a documentação do Next, a primeira coisa que a gente vai ver aqui, ele tem um setup. Ele vai falar pra gente, você pode utilizar o npx create next app ou yarn create espaço next app. Isso daqui é o formato de um Starter Kit. Se a gente pegar aqui no yarn, ele vai mostrar pra gente que o yarn create, o que eu passo depois dele, ele é o nome do Starter Kit. E aí ele inclusive mostra o que representa aquilo por baixo dos panos, né? Então, existe um projeto, existe um pacote NPM chamado create e o nome do Starter Kit. Mas o que é importante a gente saber aqui é que essa é uma forma da gente começar criando um projeto. E o que é interessante? Muitas vezes é a forma que todo mundo vê primeiro. Porque quando eu vou olhar aqui como que eu vou começar um projeto, né, no Getting Started, é a primeira coisa que eu vejo. E muita gente não faz isso aqui, desce um pouquinho mais para olhar como que é o setup manual. E aí que eu acho que começa as coisas ficarem um pouquinho turvas. Por quê? Porque muitas vezes alguns setups não são complexos. Então, um exemplo disso é o próprio Next. Se você já viu ou assistiu um vídeo aqui no DevPlano, você deve perceber que eu sempre crio o projeto na mão. Então, eu sempre adiciono as dependências manualmente no projeto. E por que disso? Um detalhe que é bastante importante é para eu lembrar sempre as dependências. Então, é uma forma que eu acho, né, que é bastante importante de a gente reforçar o que aquele projeto está fazendo. Então, toda vez que eu estou fazendo isso daqui, né, npm install next react react DOM, na minha cabeça, o que está acontecendo? Beleza, estou criando um projeto com Next. Eu sei que o projeto com Next ele usa o básico de React ali, né? Então ele usa JSX, useState, useEffect, etc., que está tudo dentro de React. E eu sei que ele traduz isso para o browser, utilizando o React DOM. Coisa que fica um pouquinho escondido quando a gente faz isso daqui. E é lógico, você está se perguntando, Túlio, mas depois de um tempo a gente já sabe. Sim, mas esse é o tipo de informação que quanto mais você ouve, quanto mais você usa, mais você masteriza, mais você fica pensando sobre esse assunto, mais você olha e fala, que legal, realmente, né? Eu coloquei o Next, coloquei o React, coloquei o React DOM. Então é muito legal a gente pensar sobre isso. Eu estou conscientemente colocando e criando o projeto do zero. E tem um outro detalhe que é bastante importante, que é a diferença de quando a gente está fazendo um projeto dessa forma do que quando a gente está fazendo um projeto dessa forma, com o Starter Kit. Quando eu estou fazendo um setup do Starter Kit, o que eu estou fazendo eu estou criando um projeto em Next. Quando a gente faz o setup manual, a gente está criando um projeto que é feito em Node, né, um projeto em JavaScript, que a gente vai utilizar o NPM, etc., que utiliza o Next como dependência, que utiliza o React como dependência, que utiliza o React DOM como dependência. Então a gente sabe que o projeto que esse projeto aqui, ele tem essas características. Então ele projeta JavaScript, onde a gente está colocando a dependência Next, React, React DOM. Obviamente ele é no final a mesma coisa do projeto lá de cima, mas conscientemente aqui, mentalmente, a gente está focando em criar um projeto JavaScript com o Node aqui, onde a gente tem o Next, React, React DOM. É um pouco diferente. E aí tem um outro detalhe que a gente vai prestar mais atenção. Quando a gente faz isso, a gente vai ter que criar os nossos scripts. Então a gente vai prestar muito mais atenção nos scripts. Então a gente vai ter o dev, a gente vai ter o build, a gente vai ter o start, e aqui ele tem um lint, inclusive.
Porém, você vai entender certinho, beleza, então toda vez que eu dou um dev, npm run dev, o que eu estou rodando na verdade é uma ferramenta do Next com dev. Então, por muitas vezes, muita gente cria o projeto aqui e não repara nisso, não presta atenção nisso. Então, quando a gente faz isso manualmente, a gente tende a prestar um pouco mais de atenção nessas nuances. E é isso que eu acho interessante, por isso que eu acho interessante a gente fazer o setup do projeto manualmente. Tá? É isso que faz você masterizar muito o que você está colocando naquele projeto. E é o que é legal. Muitos starter kits vêm com prettier, vêm com linters, enfim. E o que acontece? Muitas vezes a gente acha que aquilo é uma dependência do projeto, a gente acha que aquele componente inicial que vem ali de exemplo é uma dependência do projeto, a gente começa a querer julgar se o framework que a gente está utilizando é novo ou não por causa daquele starter kit. Então, isso ajuda a gente a isolar bastante o que a gente está testando. Tá? Então, nesse formato aqui fica muito mais interessante de a gente masterizar e de saber exatamente o que a gente está precisando. Porque muitas vezes a gente vai colocar mais templates ou mais dependências por causa do template. Né? Então é bastante importante a gente pensar sobre isso. Antes de a gente continuar e falando quando que a gente deve utilizar, quando a gente não deve utilizar, e eu vou mostrar alguns exemplos práticos aqui, gostaria de aproveitar e te fazer um convite super especial. A gente vai fazer mais uma edição do Full Stack Academy, então eu vou mostrar para vocês como que a gente projeta uma aplicação completa. Desde lá do projeto em si, levantamento de requisitos, a gente vai desenhar algumas telas, a gente vai implementar isso e colocar no ar. Tá? Uma aplicação completa que você consegue inclusive vendê-la. Tá? Então se você quer participar, tem os dados aqui embaixo, tá? Tem um link, tem as datas, tem tudo certinho, o projeto que a gente vai construir, tá? Então tem um link aqui na descrição e também no primeiro comentário, tá? Então vai ser um prazer te receber lá. É um projeto online, totalmente gratuito, tá? A minha intenção é que você consiga criar o seu primeiro projeto já vendável aí, utilizando o Next, utilizando tanto back-end quanto front-end, integrações, vai estar incrível. Tailwind também, Figma, vai estar incrível. Então basta clicar no link aí na descrição ou no primeiro comentário e eu te vejo lá. Tem tudo certinho, data, horário, tá tudo certinho no link aqui embaixo. Bom, antes da gente começar a falar quando que a gente utiliza, quando que a gente não utiliza, vamos comparar um pouquinho as duas formas. Se você nunca fez isso, recomendo inclusive você fazer, tá? Para você comparar uma forma com a outra. Vamos olhar aqui, ó. Eu vou inclusive fazer da forma que está falando aqui, ó. Eu posso utilizar o npx create next app ou yarn create next app. Vamos colocar aqui npx create next app e latest. Então vamos aqui. Então vamos fazer exatamente da mesma forma. Qual que é o nome do seu projeto? Next com starter. Então olha lá, ele falou para mim que instalou o React DOM. Vamos ver o que mais ele colocou aqui. ESLint config next. Não que ESLint seja ruim, tá? O ponto aqui não é se a gente deve ou não utilizar o ESLint, mas sim em que momento que a gente deve utilizar o starter ou não. Então olha só, o que aconteceu? A gente acabou de criar aqui, ó, com o starter. Percebam que ele já criou bastante coisa pra gente. Ele já colocou aqui uma pasta styles, com globals, blá blá blá, pages, com underline app, com index, com API, com olá. Interessante, né? Bastante coisa aqui, ó. Então, assim, tem muita coisa rodando. Eu posso simplesmente entrar aqui no Next, dar um npm run dev, localhost 3000. Geralmente os starter kits eles são muito amigáveis para você já começar a fazer realmente o seu projeto. Então, inclusive, ele fala aqui, ó, edita aí o pages /index. Então, olha só que interessante. Quando que eu acho que é legal a gente utilizar o starter kit, tá? Então, quando que ele é bacana? Se for a primeira vez que você está utilizando, tá? Na primeira vez é muito massa. Por quê? Porque olha só, a gente vai começar a entender algumas coisas só da gente olhar aqui o starter kit. A gente vai começar a olhar, legal, eu consigo pegar qual a regra que eu quero utilizar para esse lint, eu consigo saber quais diretórios eu posso ignorar no meu repositório. Então, por exemplo, eu sei que o Node Models e o .next eu posso ignorar. O que mais? Eu sei que existe um arquivo next config.
Eu sei que tem um package.json com os meus scripts, com as dependências que ele está utilizando e com as dev dependencies que ele está utilizando. Legal pra caramba também. Ele inclusive colocou um Yarn Lock aqui, que provavelmente ele criou o projeto com Yarn. Então olha só, muita coisa. Aí eu posso ver que ele criou uma pasta Pages para mim, com underline app, que está aqui. Mais um monte de coisa aqui. Então o que acontece? Muitas vezes o pessoal esquece inclusive o hello aqui dentro do projeto. Tá? Então o que acontece? Se é a primeira vez que você está fazendo, eu acho muito legal utilizar um Starter Kit. Você começa, você já sabe tudo que tem um projeto. Muito bacana. Porém, eu gosto e me acostumei a fazer isso, fazer o seguinte: eu vou criar meu projeto na mão. Então o mesmo projeto, mkdir, next sem starter. Então criei meu diretório. Next sem starter. Então eu estou aqui dentro da minha pasta. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Estou aqui sem o starter. O que mais que eu vou fazer? npm init-y. Então criei aqui meu package.json, se eu não quero digitar. O que mais que eu vou fazer? npm install next react DOM. E olha só que legal. Toda vez que eu estou digitando isso, e toda vez que eu digito isso, inconscientemente, né, a gente começa, legal, estou colocando next, estou colocando react porque eu estou usando JSX, useState, useEffect, etc. E também estou colocando react DOM porque eu vou gerar a partir desse JSX o react DOM. Perceba que vem muito mais coisas quando a gente faz isso manualmente. Então a gente acaba masterizando muito esse conhecimento. E aí o que acontece? A gente já tem um package.json. E aí o que acontece? Como a gente olhou aqui, né, então a gente aprendeu já, legal, eu vi que tem um next dev. E aí eu vou colocar só o next dev. Tá? Então, vou colocar um dev aqui. Next dev. E aí olha só que legal. npm run dev. E olha que bacana, ele já quebrou. E aí ele já falou para mim, olha, a gente não achou o diretório pages. Olha só que interessante. Aí eu venho aqui, interessante, ele não achou o diretório pages. Eu vou criar um diretório pages aqui então. E vamos rodar novamente. E olha só, agora ele rodou. Se eu der um F5, página não encontrada. E aí a gente pode vir aqui, ele não conseguiu achar o index, se a gente for comparar. Então esse processo ele é muito mais lúdico, ele é muito mais educativo. Se você for fazendo dessa forma, você masteriza o seu conhecimento sobre React. E sobre Next nesse caso. E olha só que legal, coloquei um index e não coloquei nada. Olha só que interessante. A exportação default não é um React Component. Olha quanto que eu estou aprendendo se eu não uso tudo automaticamente. Olha de novo. O export padrão não é um React Component na página barra. Querendo ou não, ele acabou de me falar o seguinte. Toda página no Next, ele é um componente. Então, const index. E a gente já sabe o que é um componente. Se você não sabe, não deixa de garantir sua vaga no Full Stack Academy. Então olha só, vou colocar um high aqui. E olha só que legal. Não exportei, né? E se eu fizer de novo, ele vai reclamar de novo. Cara, cadê o componente? Então eu preciso exportar o componente. Salvei. Olha só, parou de reclamar. Apareceu o high. Perceba que a gente tem muito mais controle do que a gente está fazendo no sentido de entender. Tá? Cada passo nosso ele é consciente. Legal, criei um componente. Aquela página ela é um componente em React. Percebam que isso é muito mais... a gente usa muito mais o cérebro para isso. E, incrivelmente, quanto mais a gente faz coisas de forma automatizada, mais a gente esquece esse tipo de coisa. Tá? Então, o que é muito legal? Por isso que eu gosto sempre de criar o projeto do zero. Porque eu olho aqui e falo, beleza, meu Prettier já está instalado no Visual Studio Code e eu configuro para ele formatar o código automaticamente. E percebo que ele já colocou ponto e vírgula e tal, e eu não gosto. Então eu venho e falo, não, quero colocar aqui uma regra para Prettier. Então Prettier RC. E aí eu sei bastante regras aqui de tanto fazer. Então eu exercito o meu cérebro a fazer isso. Então, ó, não quero ponto e vírgula, eu quero single quote
dentro do componente. Se eu salvar aqui agora, ele vai formatar corretamente. Então, quando eu não estou utilizando um starter, eu tenho mais consciência do que eu estou fazendo, eu tenho mais consciência das dependências que eu estou utilizando. Então, quando que eu devo utilizar? Primeira vez. E o outro quesito é quando o setup é mais complexo. Tá? Então, eu acredito aqui que tanto para o Next, quanto para o Gatsby, quanto quando a gente está utilizando o Create React App, não necessariamente a gente precisa utilizar o starter. Tá? Então, assim, a gente pode entender e etc., mas não necessariamente a gente precisa criar o starter. Tá? Então, dá para você fazer na mão, dá para você fazer as configurações conscientemente para o seu projeto. E aí muita gente vai perguntar, Túlio, mas eu vou ter que criar isso na mão toda hora, eu posso poupar tempo. Esse é o tipo de processo que você vai fazer muito pouco na sua vida. Então, se comparado com escrever código, criar um componente, criar uma funcionalidade, criar um projeto é uma coisa que você faz relativamente muito menos do que escrever código. Então, vale a pena você fazer ele um pouquinho mais demorado para você ter mais consciência e sempre deixar isso fresco na sua cabeça. Vale a pena. Eu faço isso, tá? Então, assim, eu trabalho com isso. Trabalho como programador há quase 20 anos já. Eu sempre fiz isso, tá? Então, para quê? Para que meu cérebro fique ativo quando eu estou fazendo isso. Então, as decisões que eu estou tomando, que eu estou criando o projeto, elas são mais conscientes, tá? E, inclusive, para algumas outras coisas, então, por exemplo, projetos em Express, com outros frameworks aí, já passei por processos seletivos, inclusive, que eu tinha que criar isso do zero. E muita gente vai achar, nossa, mas é exagero, a gente tem ferramenta que faz automático. Não é exagero. Porque, na verdade, esses detalhes é que fazem você masterizar esse conhecimento. Tá? Então é muito importante isso. Então, quando o setup é mais complexo, sim, eu acho que justifica você usar um Starter Kit. Na minha opinião, hoje, no cenário atual que a gente tem, o único projeto que eu uso utilizando aí, que eu crio, aliás, utilizando o Starter Kit, é um projeto com Nest, com S, tá? Então é o único projeto que eu configuro ele com o Starter Kit, tá? Então eu inclusive uso o CLI do próprio Nest para fazer isso. Caso contrário, eu faço tudo na mão e é legal de você entender até algumas coisas. A gente tem, por exemplo, no caso do Next, a gente consegue inclusive criar um projeto com TypeScript. Deixa eu mostrar uma coisa legal. Quando a gente faz com TypeScript, obviamente a gente vai ter mais coisas aqui, né? Então deixa eu parar aqui, voltar. Então só para a gente fazer mais uma. Next com Starter TS. A gente vai reparar que ele vai colocar algumas coisas a mais. Então olha só. Vamos lá, tá instalando tudo. Enquanto isso, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Vou colocar TypeScript. Opa, não era isso que eu queria. Aqui. Custom App. Peraí. Olha só. Como que a gente consegue entender muito mais as ferramentas que a gente está utilizando quando a gente usa o mix, né? Então a gente usa o Starter Kit para entender e depois a gente vai usar a forma manual ali para masterizar e ter consciência sobre o que a gente está fazendo. Acabei de criar aqui com o TypeScript como template, né? Então ele cria um TypeScript e reparem que ele já coloca várias coisas para a gente, várias configurações, ele já coloca mais coisas, anota mais coisas, no package.json já tem mais coisas, as páginas já vão virar TSX, ele já anota com alguns tipos também, enfim, obviamente a gente traz todos os benefícios aqui da tipagem do TypeScript. O que acontece é o seguinte, o que eu acho que qual a informação que é valiosa aqui? Aí você está pensando, nossa, mas configurar um projeto com TypeScript, ele é complexo, então justificaria eu utilizar um Starter Kit. E aí, se a gente olhar aqui na documentação do Next, a única coisa que a gente tem que fazer, colocar um arquivo tsconfig.json dentro do projeto. Depois disso, quando a gente tentar rodar, ele já vai falar para a gente todas as dependências que a gente precisa. Olha como é que o processo ele é muito mais consciente. Obviamente, você pode chegar depois, e até recomendo fazer isso, você olhar aqui as configurações que você tem, porque provavelmente essas são as melhores configurações. As configurações do Starter Kit elas são as melhores configurações, porque elas são mantidas pela equipe que desenvolve
na grande maioria dos casos, que desenvolve o framework ou que desenvolve a library. Então, se vale a pena, vale. Mas é legal você entender o que está incluso no Starter Kit e o que não está incluso. Então, o que é uma comodidade para você e o que é essencial para você. Tá? Então, a comodidade é o quê? Você ter essas configurações feitas de forma simplificada para você. Tá? E o que é essencial? Sem aquilo não vai funcionar. Então, por exemplo, no caso do TypeScript com o Next, é simplesmente você ter o arquivo e colocar as dependências e você já pode começar, inclusive, intercalar JS, TSX, enfim, ele já vai funcionar. Tá? Então, é legal entender o que é essencial e o que é uma comodidade. Tá? Isso é muito importante. Então, a gente explorou aqui quando que a gente deve utilizar, quando foram as primeiras vezes que você estiver utilizando e quando o setup é mais complexo. Nas outras, é legal você fazer isso manualmente para você masterizar isso. E um detalhe que é bastante importante, quando que você não deve utilizar? Tá? Então, quando que eu não utilizo, tá? De maneira alguma, um Starter Kit? Tá? Então, quando na minha cabeça, pô, eu não vou criar um com Starter Kit porque eu preciso de tal coisa. Quando que eu não devo utilizar? Quando eu estou muito iniciante no projeto. Então a gente consegue aprender muito quando a gente utiliza o Starter Kit, mas se eu ainda estou ficando familiar ou familiarizado com a tecnologia, é legal você reforçar esses conceitos. De novo, para você separar o que é comodidade do que é essencial. Então, se você é iniciante no projeto, na tecnologia ainda, continua fazendo sem Starter Kit. E um outro fato que eu acho que é bastante importante e muita gente ignora, quando você está testando alguma coisa. Se você está testando alguma coisa, o que você busca essencialmente é a menor influência de qualquer aspecto externo possível. Quando você está testando alguma coisa, o que você quer é que você tenha a menor chance, tá? Ou reduza as chances aí de você ter uma interferência externa. O que eu quero dizer com isso? Quando você está testando, por exemplo, eu quero ver como que a minha aplicação vai compilar, enfim, você não quer um teste config completo. O que você quer é testar aquele conceito pequeno. Ou talvez você queira testar somente um parâmetro do teste config. Então, quando você está testando alguma coisa, é bem legal você não usar um Starter Kit. Por quê? Porque você está usando um monte de coisa que veio por comodidade e não que é essencial para aquela ferramenta rodar. Então, se você está fazendo um experimento de navegação, um experimento de qualquer coisa, em qualquer tecnologia, tenta não utilizar um Starter Kit. Por quê? Para você isolar o seu sujeito de teste, né? Então, o seu subject. O que você está testando de verdade. Então, estou testando navegação. Quando você está testando navegação, você vai conseguir entender se aquela página tem algum método, por exemplo, aqui no Next, se ele tem algum método que tem get server-side rendering ou não. Enfim, então você consegue ter muito mais controle sobre isso. Você vai ter muito mais consciência sobre o teste que você está fazendo. E você tira essa possibilidade de influência de uma coisa que é uma comodidade que vem junto com o Starter Kit, ao invés de uma coisa que é essencial de quando você cria manualmente. Isso é muito importante. E muita gente sempre fala, pô, mas eu vou, de novo, né? Eu vou acabar escrevendo mais, eu tenho um pouquinho mais de trabalho. Mas, cara, relativamente vai valer a pena, porque você faz muito menos vezes criar um projeto do zero do que escrever linha de código. Então, vale a pena você ter consciência sobre esse processo, porque ele é um processo que você faz menos, tá? Relativamente, tá? Comparado com escrever código, tá? E eu tô falando isso pra você porque eu tenho experiência, tá? Então, por que eu não esqueço muitas coisas? Porque eu faço elas sempre. Por que eu masterizo? Porque eu sempre faço, mesmo que seja uma coisa simples, eu faço de novo do zero, tá? Isso é importante para você continuar entendendo essas nuances, tá? Coloquei tal coisa, coloquei só o Next, ele já resolveu o Next/head, então você consegue ir desdobrando conceitos, entendimentos a partir de uma opção e de uma opção simples como essa, tá? Então, isso vale bastante a pena, tá? Então, se você quer cada vez mais masterizar o seu conhecimento, use o Starter Kit como uma fonte de informação, mas use menos ele para criar um projeto, né? Então, aprenda com ele igual a gente fez aqui. Pô, legal. Acabei de ver que tem um hello aqui.ts. Cara, que massa. É assim que a gente anota, então, o rec e o res. Muito bacana. Mas o que é importante é a gente entender o que está acontecendo aqui, né? Então, é isso que vai ajudar a gente
a continuar evoluindo na carreira. Entender os conceitos, entender como que as coisas estão conectadas, qual que é a influência de uma coisa que é uma comodidade e a diferença dela para uma coisa que é essencial para você conseguir rodar aquele projeto. Bom, pessoal, é isso. Deixa aqui embaixo se você utiliza mais Starter Kits para começar um projeto ou se você cria do zero, assim como eu, tá? Não fica acanhado, tá? Aqui eu expus quais os motivos pelo qual eu prefiro não utilizar um Starter Kit, mas você pode deixar o seu comentário aqui embaixo falando qual a sua preferência. Além disso, depois explore outros Starter Kits, né? Você consegue aprender muito com eles. Então faça as duas formas. O Gatsby tem a forma dele, que utilizando o Gatsby CLI. A gente tem o Create React App, que a gente pode utilizar, por exemplo, aqui o Yarn Create React App ou o NPX Create React App. Então, assim, explore essas formas que a gente tem. É muito legal para a gente entender, pô, que legal, ó, o Create React App, ele cria um Service Worker. E isso vai evoluindo com as versões também. Então é legal para a gente entender o que está acontecendo. Então, não deixa de comentar aqui embaixo qual que é a sua preferência e de explorar o que a gente comentou aqui. E só reforçando, aqui embaixo também tem um link para o nosso evento online gratuito para a gente criar um projeto prático juntos, tá? Utilizando o Next, utilizando o Figma para projetar, utilizando o Tailwind e colocando ele no ar, tá? Então tem o link do Full Stack Academy aqui, totalmente online gratuito, garante sua vaga, tá? E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!